Pode arrochar. Pois tranquilo. Tu vai conseguir gravar, Marta? Vou sim, comecei a gravar agora. Daí. Vai dar certo, né? Pronto. Pronto, deixa eu só. Ajeitar aqui só o layout pra não ficar com as fotinhas muito pequenas. Pronto. Pessoal, só ressaltando que essa aula vai ser gravada, tá? Mas, por favor, não vão embora, por favor, não vão embora, fiquem conosco, tá? É, essa aula vai ser gravada com o propósito de vocês assistirem depois, né? Você tá ali, sei lá, em domingo de manhã, ou sábado à noite, você acabou de chegar do rolê, ou então acabou de acordar domingo e, tô sem nada Sempre pra um bom fazer, momento. Entendi. vou assistir a aula dos meninos aqui, que os meninos são gente boa e tal, né? É, é isso aí, pessoal. Nos ajudem que a gente ajuda vocês, viu? Acho que Davi é um ótimo político, cara. Tem uns discursos assim, incentivadores. Aí também, pessoal, o chat tá aberto, tá? Fiquem à vontade para falar aí, tirar dúvida, mandar dúvida, pode abrir o microfone também, fica à vontade. Tá tudo sendo gravado aqui. É isso aí. Já tá Pronto. sendo gravado? Porque não apareceu aqui, não. Tá. Não, é porque eu tô gravando por fora. Porque eu não tenho a Ah, opçãozinha não. sim. Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Começando aqui nossa aula perfeita às 12h40 da manhã. Sei que todos estão muito animados, né? Basicamente, a gente vai falar sobre ultrassonografia do abdômen, certo? Nesse primeiro momento. A aula, como um todo, vai contemplar aspectos de imagem do abdômen, né? E a gente fez essa aula pensando um pouco no módulo de vocês de digestório, né? Pensando. Na verdade, não pensando, mas bateu também com essa optativa de imaginologia do abdômen. Então, assim, vamos aprender que é um tema realmente que é o futuro da medicina, talvez. Vai ser uma coisa que vai ser usada cada vez mais. Bom, pode passar, Lucas. Eu querendo passar aqui, aí não deu certo. Bom, então, os objetivos de aprendizagem, né? A gente vai primeiro compreender a base física do exame de ultrassom. Depois entender mais especificamente, né? A ultrassonografia do abdômen, quais são os passos, para que aquela é utilizada. E depois conhecer, né, as principais alterações, algumas patologias que são bem comuns e são muito boas de se identificar no exame ultrassonográfico do abdômen, né? Então pode passar, Lucas. Para começar, né, o ultrassom, ele foi... na verdade, a ecolocalização, né, que foi o princípio do ultrassom, ela começou a ser estudada lá pelo século XX, certo? Então é uma coisa bem antiga. Começou a se estudar isso observando golfinhos, né, e morcegos que utilizavam esse sistema para se localizar, para identificar obstáculos e tudo. E essa tecnologia começou a ser utilizada, né, na Primeira Guerra, na tecnologia do sonar. Depois veio o radar, que era para veículos aéreos, né? Mas foi só na Segunda Guerra Mundial, né, lá por 1940, que eles começaram a utilizar isso para princípios médicos, né? Então, alguns pesquisadores tiveram a ideia de fazer um dispositivo que pudesse identificar de maneira não invasiva as partes internas do corpo humano, né? Então, foi aí que surgiu a ideia de se utilizar o ultrassom na medicina. Bom, o ultrassom, ele nada mais é do que um conjunto de ondas mecânicas, né? Essas ondas mecânicas, elas têm uma frequência muito alta, então é acima do ouvido humano, né? Se o ouvido humano ele ouve até 5.000 Hz, o ultrassom ele vai começar ali a partir dos 20.000. Então é uma onda de som, na verdade, que é inaudível, né? E é uma onda mecânica, então ela precisa de um meio para se propagar. É... Isso implica duas coisas bem interessantes no exame, né? A primeira coisa é a utilização daquele gel, né? Então por que a gente usa aquele gel? Porque apesar do ar ser um meio, né, em que você pode propagar o som, o ar ele tem uma densidade baixa de partículas, então o som não é muito bem propagado no ar. E por conta disso a gente utiliza o gel para diminuir essa interferência, porque acaba que utilizando o transdutor diretamente sobre a pele não vai ter uma boa qualidade da imagem. E outra coisa que também é uma consequência disso é que a gente não pode observar muito bem as vísceras ocas. Então, principalmente o intestino, né, que está geralmente repleto de gás, ele não é uma boa escolha, não é uma boa escolha você escolher ultrassom para analisar o intestino, né? Então a gente usa geralmente para órgãos sólidos o ultrassom. Bom, e aí como é que ele funciona, né? Pode passar, Lucas.
O ultrassom, como eu já disse, ele é uma onda mecânica, né? Então depende de um meio. E ele vai identificar justamente a interface entre esses tecidos. Então a gente tem uma tabelinha aí com alguns tecidos, né? Ar, gordura, água, músculo, coisas que a gente encontra no nosso corpo. E todas elas têm uma diferente impedância. O que seria essa impedância? A resistência que ela impõe à transmissão dessa onda, né? Então você pode ver ali que o osso é o que tem a maior impedância, né? Ele é o meio mais difícil para a propagação dessas ondas. E tem aquele exemplozinho ali de cima da corda, né? Que muita gente deve conhecer da física do ensino médio, que vai demonstrar justamente essa interferência na passagem de um meio para o outro. Então, quando a gente tem uma onda, né, se propagando no meio mecânico, no caso a corda, e ela encontra uma interface, né, com um meio que é mais resistente do que ela, digamos que eu tivesse o ultrassom passando do músculo para o osso. Nesse momento, eu vou ter uma perda da energia e vou ter uma continuação só de parte da onda, né, enquanto outra parte é refletida. Então você vê que uma parte menor da onda passa para o meio de maior resistência e outra parte é refletida e volta inversamente, né, ali na segunda corda, né, de baixo. Então justamente isso é o que vai possibilitar a gente identificar isso e formar uma imagem, né, porque o transdutor ele não só propicia a formação da onda, como ele vai captar e formar a imagem, né. Então, essa pecinha transdutor, ela vai fazer tudo isso e é daí que ela vai tirar essa imagem. É dessa interferência, desse ricochete, bem entre aspas, da onda, que ele vai ter a informação para produzir a imagem. Bom, então pode passar, Lucas. Aí tá o aparelhozinho, né? Então seria o transdutor ali em cima na direita. Esse transdutor ele vai ser aplicado sobre a pele. E basicamente o princípio que está dentro desse aparelho é que ele vai transformar uma corrente elétrica numa vibração, né? Numa vibração que vai ser utilizada para o ultrassom. Isso é feito pelo efeito piezoelétrico. Então a gente percebeu que o cristal de quartzo, quando ele sofria uma deformação, ele produzia uma corrente elétrica, e o contrário também era verdadeiro. Então, por meio de uma corrente elétrica, a gente pode induzir o cristal de quartzo a vibrar. Então, a energia elétrica induzindo uma onda mecânica, né, que vai ser transmitida. E ali embaixo, na direita, a gente tem já um ultrassomzinho bonitinho, que eu queria mostrar aí, que é um cone. Então, é como se realmente essa parte do ultrassom do contato, tu pode até apontar, Lucas, a parte que o transdutor tem contato com a pele, fica justamente correspondente no exame a essa parte mais de cima do cone, né? Então, a partir daí é que as ondas vão se propagar como se fossem para baixo. E pode passar. Então, pronto. Passando agora para o ultrassom abdominal total, né, que seria o exame que a gente vai abordar. Por que é que ele é tão bom, né? Por que é que a gente usa tanto esse exame? Primeiro porque ele é totalmente seguro. Ele é indolente e ele não é nem um pouco invasivo, né? O máximo que a pessoa vai ter é um pouco de gel no corpo. Mas ele não é como uma radiografia que, por mais que seja muito pouco, ainda tem um risco de causar um dano por produzir uma radiação ionizante, né? O ultrassom ele não tem esse risco de maneira alguma. Depois que ele é muito útil para identificar coisas como tumores, massas, consistências líquidas e calcificações. Então, ele não é tão bom para você identificar os detalhes, né? Então, se você vê um fígado, é muito difícil você analisar o parênquima daquele fígado. Como é que tá aquela formação dos hexágonozinhos. Você não vai conseguir ver isso no ultrassom. Mas se tiver um tumor no fígado, vai ser muito fácil, porque ele identifica muito bem essa interface, né? O tumor vai ficar muito bem contornado e vai ser muito fácil de identificar com o ultrassom. Por isso também que ele pode ser indicado como exame de rotina para pacientes acima de 65 anos, né? Então realmente não tem por que não fazer. É um exame muito simples, muito prático, que não causa dano algum para o paciente. Então pode passar, Lucas. Daí tem uma fotinha da máquina, né? Como eu disse, ele vai avaliar melhor os órgãos sólidos, vasculares e ou repletos de líquido. Então a gente avalia no ultrassom abdominal o fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, rim, bexiga, aorta, veia cava inferior e adrenais. E a gente avalia justamente esses órgãos assim em questões morfológicas, digamos, macroscópicas, né? Ele é muito bom para isso. Você vê que tem também a bexiga e a vesícula biliar, e você me pergunta como que vai avaliar esses órgãos, né? Tem uma peculiaridade que, para fazer o exame de ultrassom, geralmente a gente pede que o paciente beba bastante líquido e não vá ao banheiro, porque a gente quer justamente que essa bexiga esteja bem inflada, né?
porque realmente o exame fica muito melhor quando o órgão está cheio de líquido. Então pode passar, Lucas. E aí a gente vai para uns casinhos clínicos bem rápidos, né? Já estamos mais da metade da aula, que é só para mostrar assim na prática quais são as principais coisas que você vai observar no ultrassom de abdômen. Então pode passar, Lucas, para o primeiro caso. Aqui eu queria que vocês digitassem no chat aí o que é que vocês acham que são esses dois órgãos, né? Então tem um órgão com a setinha que vem de cima, que é o parênquima todo. Ele está visto só uma parte aí. E tem um órgão, né, dentro dele que é pequenininho, tal, redondo. Dá pra ver até uma diferenciação de córtex e medula. Então eu queria que vocês digitassem aí no chat o que é que vocês acham que são esses dois órgãos. Órgãos que estão anatomicamente relacionados, né? Um coladinho no outro. Cri, cri. Rim suprarrenal. Bom chute, muito bom. Mais alguém? Ok. Bom, o rim vocês acertaram, certo? Esse com o córtex e a medula realmente... Ainda mais por ser assim um formato mais de feijãozinho, né? Fica realmente parecido com o rim, e é o rim. Mas a suprarrenal ela é pequenininha em cima dele, né? E, na verdade, o outro órgão que está bem relacionado com o rim, que é realmente esse parênquima bem extenso, é o fígado, certo? Admito que esse ultrassom não está o melhor para dizer assim, nossa, esse é um fígado. Mas a gente tira pela consistência, né? E pela proximidade, realmente, um colado no outro. Então seria o rim e o fígado. Pode passar, Lucas. E aí a alteração nesse exame, ela é bem sutil, certo? É uma coisa que realmente talvez seja até um defeito do ultrassom. Pode passar que eu botei uma fotinha do ultrassom normal. Então a alteração aqui, ela é a diferença entre as densidades do rim e do fígado, certo? Porque o ultrassom, você pode mexer em todos os parâmetros dele na máquina enquanto você está fazendo. Então você não pode dizer assim, nossa, esse aqui está mais claro, esse aqui está mais escuro, está mais hiperecóico, está menos tá hipoecóico, né? Seria mais ou menos sinal. Você não pode dizer isso porque tem toda uma regulagenzinha, né? Mas você pode comparar um com o outro. Então, se você perceber na ultrassonografia de baixo, que é a normal, você tem praticamente a mesma consistência ali entre o parênquima do fígado e o parênquima do rim, né? Tem uma parte que até se confunde, que a cápsula fica um pouco mais clara. E dá pra ver realmente que é um tom semelhante ali do córtex do rim. Já na de cima, você percebe que realmente o rim tá preto e o fígado tá bem mais claro, né? Tem uma diferença assim evidente. Parece até que o rim é uma bolsa de líquido. Na verdade, não é o rim que é uma bolsa de líquido. Aí, nesse caso, você está com um fígado que é hiperecóico. Então, esse fígado hiperecóico nada mais é do que um aumento da densidade do fígado, né? Porque ele está ficando mais claro em comparação ao rim. Bom, então pode passar. Na verdade, isso aí é uma condição muito comum, que vocês vão ver muito na prática, que é justamente pronto, botei aumento da ecogenicidade, né? Mais claro que o córtex renal. Pode passar. Isso aí é a esteatose hepática, né? Que seria justamente um acúmulo de gordura no parênquima do fígado. Então, esse exame de ultrassom é muito bom para ver isso, né? Tem uma sensibilidade muito boa, uma especificidade também alta. E realmente é um exame muito prático. A dificuldade que a gente tem é, por exemplo, na classificação. Então, aquele achado de hiperecogênico, né, que você vê um aumento do sinal no parênquima do fígado, tanto pode ser da esteatose como pode ser da cirrose. Como eu disse, o ultrassom não é muito bom para caracterizar o aspecto microscópico. Então você não consegue distinguir, mas você sabe que o fígado está alterado, né? E justamente é difícil visualização, né? Você tem que muitas vezes estar aquela comparação com o córtex do rim, né? Coisa assim, muito bater o olho e viu. Mas um profissional capacitado com certeza consegue ver isso, né? Inclusive, o fato muito importante é que o ultrassom ele é um exame que é operador dependente. O que significa dizer isso? É um exame que, dependendo da pessoa que está realizando, se ela tem mais ou menos experiência, ela consegue ver uma coisa que a outra não vê. Não é como numa tomografia que você tem tudo lá bonitinho, todo o aspecto morfológico na sua cara e que, enfim, teoricamente tem um resultado consistente entre vários profissionais. No ultrassom, o profissional tem que realmente procurar ativamente aquele achado que ele está suspeitando, né? Então, ele seria um exame operador dependente.
E aí pode passar pro próximo, Lucas. Pronto, caso 2, pode passar novamente. Bom, esse aí tá mais fácil. Já vou dizer que esse da seta da esquerda, né, é claramente o fígado. Por que é que eu digo isso? Porque tem esses vasinhos intrahepáticos, né? Esses vasinhos aí e tal, tem a veia porta, né? Tem os ductos. Então, realmente esse aí é um fígado que eu diria que tá bem mais bonitinho pra você identificar de primeira vista assim no ultrassom. E aí tem esse outro órgão, né? Que tipo a primeira imagem não tá muito boa, mas a segunda tá definitivamente entregando. Queria só que alguém dissesse aí no chat qual é esse órgão. Pâncreas. Vixe, passou um pouquinho longe. Mas o pâncreas também tá perto. Mas é um órgão que tá assim do lado do fígado. E é um saquinho, né? Justamente. Vamos lá, galera. Confio no potencial de vocês. Isso, vesícula, Renato. Então, justamente, é uma vesícula, né? A vesícula, vocês lembram que ela tá praticamente abraçada pelo fígado, né? Então, é realmente outro achado. E também não diria que é o pâncreas, né? Diferenciando, porque o pâncreas teria um parênquima mais parecido com o do fígado, né? É um órgão mais sólido. Já a vesícula você vê que ela é realmente pretinha, sabe? É tudo líquido dentro. E aí qual é o achado aí, né? O achado são essas setinhas da direita, justamente apontando um monte de formaçõezinhas hiperecóicas, né, na vesícula. Alguém sabe o que seria isso aí? Justamente as pedras. Então, realmente acho que a coisa mais fácil de identificar no ultrassom é pedra na vesícula, sabe? Se você não identifica assim, tipo de cara, assim, porque assim, realmente tem muitas pedras. Mas se você não identifica tão facilmente, com Doppler ainda fica mais fácil porque ela brilha, certo? Mas vamos lá, vamos passar pra gente explicar. Pode passar, Lucas. Pronto. Então, o ultrassom realmente é o padrão ouro para reconhecer cálculos na vesícula, porque realmente elas ficam muito bonitinhas. É uma formação hiperecóica no lúmen da vesícula, né? Então, geralmente, ela é hiperecóica por ser calcificada, mas existem vários tipos de pedra na vesícula, então pode ser mais ou menos hiperecóica. E aí tem algumas coisinhas interessantes, né? Primeiro é a sombra acústica e depois o efeito artefato cintilante, né? Então volta um pouquinho só para me mostrar a sombra acústica, Lucas. Pode até apontar aí que por o ultrassom ser justamente aquele exame que vai ter a onda lá e ela vai bater e voltar, né? Lembra daquilo, dependendo da resistência do meio. Já que eu tenho um meio muito denso aí, que são as pedras, na hora que o ultrassom atingir elas, ele vai ser barrado e vai praticamente retornar por completo, né? Então, a parte depois do ultrassom, depois das pedras, dos cálculos renais, fica com uma sombra acústica. Acústica porque é do som, né? Então, ela fica com essa sombra porque realmente os cálculos estão barrando a penetração do ultrassom, né? E aí você fica com essa área cega. Aí pode passar novamente. Pronto. E tem o efeito artefato cintilante, que é outro efeito também interessante. Tá aí embaixo, né? Então tem a pedrinha lá. E quando você liga o Doppler, fica esse carnaval aí. Por que isso? O Doppler eu vou já explicar bonitinho, mas basicamente ele detecta quando uma coisa está se aproximando ou se distanciando do transdutor. E como a superfície da pedra ela é bem ásperazinha, acontece que ele dá uma bugada nesse momento e tipo o som se reflete de um jeito estranho nele. Isso é tipo um efeito, não sei se tão estudado assim, mas é uma observação mais prática assim. Que a onda se reflete nele e ao voltar ele dá essa falsa impressão de que tem um movimento na pedra, né? De que ela está realizando algum movimento e aí dá esse sinal do Doppler que fica ainda mais fácil de identificar. Que seria o efeito artefato cintilante. E ainda tem um movimento gravidade dependente, né? Então se você ainda está em dúvida lá para identificar, como o ultrassom ele é um exame ao vivo, né? Então o paciente está lá, você consegue ver o coração batendo, consegue ver o bebê na barriga da mãe se movendo. Então a mesma coisa com as pedras. Se você pedir para o doente se inclinar, você vai ver que a pedra ela vai se deslocar, né? E você pode diferenciar, por exemplo, uma pedra na vesícula de um tumor ou alguma coisa assim que está aderida à parede. Pronto, volta lá, Lucas, para me explicar a sombra acústica de novo. Acho que é só melhor tu mostrar que o transdutor tá ali em cima, né? Então mostra o transdutor ali, a região. E tipo, pronto, a partir dessa região, os raios de ultrassom, né, as ondas acústicas estão descendo, certo?
E aí acontece que toda vez que ela encontra uma interface com uma substância mais densa, ela retorna parte. Por quê? Porque aí na hora que ela retorna, é como se ela batesse, né? E parte retorna e vai para o transitor para ele detectar. Só que no meio muito denso, como as pedras, que são calcificadas, ele vai bater e a maior parte vai retornar. Não vai ter uma continuação do exame, né? Como se ele literalmente impedisse você de visualizar porque o som não passou por ali. Então você acaba que fica com essa perda aí que a gente chama de sombra acústica. Acho que ficou mais claro agora mostrando a direção do raio. Pronto, então já pode passar aí dois slides de uma vez, Lucas. Pronto, 3, pode passar de novo. E aí pro nosso último caso, bem rapidinho também. Bom, que órgão é esse aí, galera? Eu já mostrei o Doppler. Isso aí claramente tem um Doppler, né? E é um órgão circular nessa visão aí. E que você tem um fluxo dentro. Então, esse Dopplerzinho está acusando que tem um movimento ou indo ou vindo nessa região. Esse também é tranquilo, na região do abdômen. Não, não é o baço. A aorta, ó, acertaram. Legal. Bom, quando você pensa em Doppler, a primeira coisa que você pensa é em vasos, certo? Tem o negócio lá da pedra que faz também um efeito do Doppler, mas geralmente Doppler é para vasos. Aí pode passar, eu acho que eu explico o Doppler no próximo slide. Pronto. Então, a gente já estudou o efeito Doppler no ensino médio, né? Basicamente, acontece que quando a onda é emitida de uma fonte em movimento, você tem uma alteração do comprimento de onda, né? Então, na hora que eu jogo um ultrassom, né, nessa figura B, né, tem uma onda transmitida, e essa onda vai de encontro ao sangue que está se movimentando num vaso, digamos, contra o fluxo do ultrassom, né? Então, na hora que eu jogo o ultrassom e as partículas estão vindo contra, a reflexão desse som vai ter um comprimento de onda menor. Ali na segunda imagem, Lucas, no B. Pronto, vai ter um comprimento de onda menor. É como se o impacto achatasse a onda, né? Não é o melhor jeito não é o jeito mais científico de explicar isso, mas foi como eu aprendi no ensino médio. Daí, digamos que você vai para a situação C, quando você tem um vaso que está o sangue indo pro lado contrário, né? Então, essa onda transmitida, ela vai refletir, né, nesse conteúdo do vaso e vai voltar num comprimento de onda maior, né? Como se ele ficasse atrasado, aumentasse o comprimento de onda. E aí tu deu spoiler. Mas beleza. Então volta lá para a primeira imagem, Lucas, rapidamente. Pronto. Então esse azul aí quer dizer que tem algo se movimentando, ou para frente ou para trás. Não necessariamente porque é vermelho a gente vai dizer que é um vaso arterial, né? Então não é uma artéria porque é vermelho, ou uma veia porque é azul. O que acontece é que o vermelho seria indo e o azul seria voltando. Então imagina que eu pego uma artéria, né? Digamos uma artéria, e vejo ela por esse ângulo. Ela estaria, digamos, vermelha. Se eu ver a mesma artéria pelo outro lado, o sangue vai estar no sentido contrário e, portanto, o ultrassom vai mostrar azul. Então não dá para se basear nisso para dizer que é uma artéria e veia. Mas, por estar na cavidade abdominal, por ser bem redondinha, né? Incidência. A gente não fala muito de incidência do ultrassom, porque acaba que é um movimento, um exame dinâmico, né? O médico fica lá mexendo, o transdutor, procurando. Né? Então, mas é geralmente na parte abdominal ventral mesmo. Nunca vi um ultrassom assim das costas, sabe? Até pode ter, mas enfim, o exame abdominal é realmente com a pessoa deitada, decúbito dorsal. Sim, exatamente. Pronto. E aí o achado nesse ultrassom é justamente essa divisão preta no meio da aorta abdominal. Então tu pode apontar aí, Lucas, só a parte que está meio que dividindo o fluxo. Pronto, justamente. Você tem uma região maior com mais fluxo sanguíneo e outra região que parece uma bolsa, tá meio separadinha, né? Então isso aí nada mais é do que a dissecção de aorta abdominal, né? Muito comum, vocês devem ter visto na síndrome de Marfan, lá do S1. Agora pode passar lá para a parte da explicação. Também é bem interessante, né? Uma síndrome que é muito útil porque, digamos que esse estado aí é um estado importante, né? Que a pessoa pode começar a ter sintomas súbitos e importantes. E o ultrassom é um exame muito rápido, né? Você chega lá, bota e já dá o diagnóstico da pessoa, né? Então o que acontece na dissecção de aorta abdominal é que você tem um descolamento da íntima. Então essa dissecção é a dissecção literalmente das camadas do endotélio, né?
A íntima sai da média. E aí essa divisão no meio é justamente a íntima que tá ali meio flutuando, solta. E criou uma bolsa ali ao lado da aorta, né? Que tá com um pouco de sangue dentro. Aí pode passar, Lucas. Que tem o esquemazinho bonitinho. Pronto, então forma tipo um balão assim, porque realmente a íntima descola ali na direita, a dissecção, a íntima dá uma descolada, o sangue extravasa e aí forma meio uma bolsa assim que pode ir dissecando a aorta toda, né? Pode se estender realmente lá do cajado até a aorta abdominal. E é realmente uma situação bem perigosa, com alta mortalidade, né? Então é interessante ter um exame tão prático, tão rápido que identifique essa situação, com o advento do Doppler. Aí pode passar, Lucas. Eu acho que era basicamente isso. É isso mesmo, pessoal. Gostaria de agradecer e passar a palavra pro Davi aí, que vai falar sobre radiologia. Na verdade, radiografia. Pronto, pessoal. Então, saindo dessa brilhante aula do nosso querido Marcão, né? Indo agora para mim aí de raio-x do abdômen com relações clínicas, a gente vai conversar um pouco, tá? Sobre o que é o raio-x, o que é importante saber raio-x, né? E sobretudo o que vocês precisam, como estudantes do S3, né? Agora, saber de raio-x do abdômen. Pode passar, Lucas. Esses aí são nossos objetivos de aprendizagem, tá? Então, é conceituar o raio-x dentro do âmbito da radiologia, entender os princípios físicos, as indicações, tudo mais. É conhecer um raio-x de abdômen, né? Dentro das suas especificações de posição e incidência, a gente vai ver que posição é diferente de incidência, isso repercute no modo como a gente solicita o exame. Correlacionar o que é visto no exame, que eu vou mostrar para vocês, com a anatomia que vocês viram no recente módulo de digestório aí, né? Muito bom, por sinal. Exemplificar por meio do caso clínico uma doença, né, que eu vou mostrar para vocês no sinal. Não quero que vocês diagnostiquem, se diagnosticarem ótimo, mas não precisa diagnosticar, não precisa ter o raciocínio diagnóstico todo na cabeça. Só quero mostrar para vocês uma curiosidade, na verdade, um sinal bem interessante aí da radiologia do abdômen. Pode passar. Lucas? Pronto, passou. Tá com um delayzinho. Então, pessoal, o que é o raio-x, né? Assim, simplificando, trocando em miúdos, o raio-x ele é basicamente um exame de imagem que se utiliza do princípio das ondas eletromagnéticas, né? Vocês devem lembrar delas lá do ensino médio. Então, a gente está vendo aqui essa figura da esquerda, em que ela mostra uma caixa, né? Como se fosse uma caixa, em que nós temos um cátodo e um ânodo. Vocês estão vendo essas setinhas que estão passando do cátodo para o ânodo? Isso é o fluxo de elétrons. Então, o princípio maior do raio-x é como se houvesse um desequilíbrio eletrônico dentro dessa caixinha, que é revestida por metais, né? Vocês estão vendo aí revestimento de chumbo, tem essa carcaça metálica, que pode ser feita de magnésio, de ferro também, e tem esse óleo por dentro, né, também, e uma ampola de vidro. Então, isso é como se fosse o recipiente que guarda os raios-x. Vocês estão vendo ele saindo aí por essa janela, né? Então, esse recipiente, ele serve exatamente para fazer com que não tenha uma dispersão maior desses raios-x, como seria no caso lá da radioterapia, né, que já é um pouco diferente. Então, isso aí evita acidente, evita muita coisa. Então, o princípio maior, como eu falei para vocês, é como se tivesse uma perturbação, um desequilíbrio desses elétrons. Então, os elétrons que são gerados na região do cátodo, né, que é a região eletricamente positiva, eles vão em direção ao ânodo, e esse fluxo eletrônico, essa perturbação, faz com que os raios-x sejam gerados, né, mediante o fluxo de elétrons ali, gera os raios que são emitidos por essa janela e vão incidir no filme, né, que é o filme que vocês conhecem. Toda vida que você bate uma radiografia, você tem o filme lá, que é como se fosse a foto, né, é o que a gente chama de o raio-x, né, mas o raio-x, na verdade, são os raios que são gerados, tá? O exame de raio-x são os raios que são gerados, o que a gente bate a radiografia, né? E aqui do lado direito vocês veem como exemplo, né, uma radiografia. Então o princípio é basicamente esse, tá? É um pouco mais simples do que o ultrassom, porque ele não requer o gel, ele não requer, ele não é tão dinâmico e tal, ele é basicamente uma caixa, é um arcabouço metálico,
que para que os raios sejam emitidos se baseia no princípio da perturbação dos elétrons, tá? Então, a perturbação dos elétrons gera as ondas eletromagnéticas que incidem no filme e geram a imagem. Pode passar, Lucas. E aí, pessoal, as cores do raio-x, né? Conforme esses raios eles vão incidindo em determinadas superfícies, eles vão aparecer lá na radiografia com cores distintas, né? Então, por exemplo, a gente tem essa distinção entre rádio opaco e rádio transparente. O rádio transparente é aquele que consegue absorver mais os raios-x, enquanto que o rádio opaco é o que permite a passagem dos raios, tá? Então é o seguinte, o ar, como a gente vai ver no intestino aí e tudo mais, ele consegue absorver facilmente peraí, pessoal, acho que eu tô falando certo. O ar, como a gente vai ver no intestino grosso, no intestino delgado e tudo mais, ele permite ele permite a passagem dos raios, tá? Então, enquanto que o osso, que a gente vai ver, que é uma estrutura diferente, uma estrutura mineralizada, né, uma estrutura feita majoritariamente de cristais de cálcio e tudo mais, é uma coisa mais dura, mais compacta, ele oferece uma determinada resistência à passagem dos raios, né, e ele aparece no exame branco, né, radiopaco. E aí a gente tem essas interseções aí de órgãos sólidos, vocês estão vendo aí o fígado, ele é meio cinza porque ele meio que resiste ao mesmo tempo que permite a passagem, porque é um órgão sólido, enfim. A água também, que a gente vai ver, o sangue também fica ali no meio do caminho, então para vocês diferenciarem, como é que vocês vão diferenciar? Geralmente, né, os ossos, as estruturas que são mais duras, que têm um arcabouço metálico, os cálculos, por exemplo, que tem cálcio e tudo mais, minerais, alguns, né, eles são mais radiopacos, são mais branquinhos no exame. Enquanto que estruturas que contêm ar, gordura, né, que é a maior parte do nosso TGI, a maior parte do nosso trato gastrointestinal e do abdômen em si, é mais radiotransparente, tá? E aí dá para vocês diferenciarem isso na prática com a imagem que eu vou mostrar agora. Pode passar, Lucas. Pronto, então aí para vocês verem. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma radiografia de abdômen, tá? E incidência anteroposterior. O que isso quer dizer? Eu vou mostrar no próximo slide, mas quer dizer basicamente que os raios, o raio-x, né? Você está aqui de frente para o raio-x, ele entra ventral e sai dorsal, né? Ele entra anterior e sai posterior. Então você consegue ver muito bem o que está mais na região anterior, né? Então aí percebam que vocês veem nessas setinhas, né? O músculo psoas, né? O R, vocês veem ali as sombras renais. O H, você vê o ângulo hepático, né, a região ali do fígado, o ângulo hepático ali inferior à última costela. O B, você vê uma sombrazinha do baço. Isso, Lucas, muito obrigado. O B, você vê a sombrazinha do baço, que está um pouco difícil de ver. O que dá para ver aí melhor mesmo é os rins, né, a sombra dos rins, e a setinha apontando o músculo psoas, né. Nesse caso aí, geralmente, nas incidências de abdômen, você pede para o paciente se posicionar em decúbito dorsal. E aí que vem a diferença entre posição e incidência. A incidência, ela tem a ver com o local em que os raios entram e o local em que os raios saem. Então, incidência anteroposterior, os raios entram anterior e saem posterior. Incidência posterior, os raios entram posterior e saem anterior. Qual é que você vai pedir determinando na clínica? Dependendo do acometimento do diagnóstico que você estiver pensando no seu paciente. Né? Se for vamos pensar em um acometimento, sei lá, de coluna e tudo mais, você vai pedir posterior anterior, né, porque a coluna ela é mais posterior. Se for um acometimento, sei lá, de músculo psoas, você está suspeitando de um abscesso de psoas, né, você pede incidência anteroposterior, que aí você vai ver melhor, né. E aí, esse asterisco na AP é só para dizer que ela é a incidência mais comum de abdômen, tá, e em decúbito dorsal é que é a posição do paciente em relação ao exame. Então, decúbito dorsal, o paciente deitado lá de boa fazendo o exame, né? E decúbito ventral é o que a gente chama de posição prona, que é o paciente deitado de bruços, assim, né? Ele deita de bruços e aí ele faz o exame. Então, pode ser também perfil, pode ser lateral, tá? Incidência, mas o que eu quero que vocês lembrem aqui, a incidência mais comum e a incidência mais utilizada para exame de abdômen em geral é a incidência anteroposterior, tá? E a posição é decúbito dorsal também, o cara fica deitado. Pode passar.
E aí, só para vocês verem, né, a incidência que eu tô falando para vocês, vocês veem a moça, ela não tá deitada, mas ela tá ereta assim, né, e tudo mais, e aí a incidência aí seria a incidência anteroposterior, tá? Por quê? Porque percebam que o raio-x, né, a máquina de raio-x, ela está posicionada anteriormente a ela, e o filme está posterior, então o raio aí, ele vai sair na posterior dela, ele vai entrar anterior e vai sair posterior, tá? Então essa é só para vocês terem uma ideia, para não ficar tão abstrato. Pode passar. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou começar a brincadeira, né? Eu quero saber se você já conhece o meu amigo, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma coisa que eu acho que todo mundo aqui sabe o que é um raio-x. E aqui do lado direito eu particularmente não conhecia, eu vim conhecer para fazer essa aula que o cara aí chama Zinho, né? E aí pode passar, Lucas, por favor. É o Zinho. É, o que tem a ver, Zinho, né? O raio-xzinho, meu amigo? Não, nada a ver, raio-xzinho. Pode passar. Raio-xzinho, quem pensou aí brincou. Então, muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora, por favor. Pode passar. É o Idox, né? Parece nome de, sei lá, doença, né? Idox. Então, aqueles remédios que você toma, tipo Redoxon, né? De vitamina C, parece, pois é. Mas Idox, na verdade, é um mnemônico que você, a partir de hoje, vai utilizar quando você for observar um raio-x de abdômen. Então, primeiro, né? Idox. O que que é Idox? Primeiro, começa com ar, né? O ar, pessoal, no raio-x de abdômen, ele só deve estar no intestino, tá? Eu vou mostrar o seu intestino delgado. O ar, ele só deve estar presente no intestino. Em geral, o intestino grosso, tá? Que é um pouco menos compacto que o delgado, vocês lembram lá da anatomia, eu espero, né? Ah, não, vocês não tiveram anatomia presencial, não, que triste. Mas vocês vão ter, vocês vão ver como é o intestino delgado, né? O intestino delgado, ele é um pouco mais compacto, ele parece uma cordinha, assim, lá no anfiteatro, né? Ele é um pouco mais durinho também, então ele geralmente não fica com ar dentro dele no momento da radiografia. E geralmente você não consegue ver tanto ele por isso, tá? Você geralmente vê o intestino grosso cheio de ar. E aí, dois intestinos. Davi, você não está falando de intestino agora? É, mas dois de intestino serve para você se orientar espacialmente, né? Então, o intestino delgado, geralmente ele está mais centralizado, ele está mais ali na região mais posterior, na verdade, né? Você vê, não dá para você diferenciar no raio-x o que é jejum, o que é ilho, não. Mas o que dá para você ver é ele mais centralizado e o intestino grosso você vê bem direitinho. Colo ascendente, transverso, descendente e etc, tá? 3, o dedo, a idox, densas, né? Lembrar dos ossos, né? Você vai olhar para a vértebra, você vai olhar para o osso ilíaco também, tá? Porque no raio-x de abdômen você também consegue ver o osso ilíaco. E também o raio-x de pelve, que ele se interconecta muito com o de abdômen. Então você tem que lembrar dos ossos, avaliar a estrutura dos ossos, está íntegra, se o tamanho está ok, né? E ver se não tem nenhuma calcificação estranha ali na loja renal ou alguma coisa do tipo, tá? Que geralmente você consegue ver cálculo renal no raio-x. Não é tão solicitado, é mais ultrassom, mas você também consegue ver. Órgãos e tecidos moles, né, o Então, é importante você ver, mesmo no raio-x de abdômen, né, se você conseguir, as bases pulmonares, né? Então, para você ver se não tem nenhum padrão de infiltração. Agora aí na COVID, né, o padrão é vidro fosco, não sei se você já conhece, mas é como se tivesse um infiltrado inflamatório na região pulmonar, né, na parte inferior principalmente. Então, o raio-x de abdômen também serve para ver, de certa forma, isso, tá? Fica meio branquinho ali, meio acinzentado e tal. E a região inguinal, que você também consegue ver, você pode ver um abscesso, pode ver hérnia também no raio-x, tá? E aí é mais para pelve e abdômen também, porque alguns raios-x de abdômen pegam pelve. E os externos, né? O X vem de externos, que são coisas que não eram para estar ali, mas estão. Existem pessoas que têm o hábito de inserir coisas por... Nós temos dois orifícios, né, no nosso sistema gastrointestinal, a boca e o outro que vocês sabem qual é. Existem pessoas que gostam de ingerir nos dois determinadas coisas, né? Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Eu vou mostrar de cada letra aí desse mnemônico, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Pode passar. Então, vamos de ar, né? Então, essas bolinhas aí de ar, né, que o Lucas está apontando aí com o mouse, vocês suspeitariam de que órgão é isso? Vocês acham que órgão é esse, com base no que eu acabei de falar? Vocês acham que esse órgão, assim, um pouco mais dividido, assim, né, mais cheio de ar e tal, vocês acham que é qual? Coloca aí no chat.
Ou então falem, fiquem à vontade, pessoal, vamos interagir, isso aqui. IG, exato, intestino grosso. Muito bem, pessoal, pode passar, Lucas. Intestino grosso, ó. Essas bolinhas aí quadradinhas, meio quadradinhas, meio redondas, né, pretas, isso aí é o ar. Lembra lá que eu falei para vocês que o ar ele é bem radiopaco? Isso aí, ó. O ar é preto, né, radiopaco, totalmente radiopaco. Então, ele está sendo visto aí no intestino grosso, tá, pessoal? O intestino grosso é a estrutura do sistema gastrointestinal que vai ter ar dentro dele ao raio-x. Então, não importa, vai ter ar dentro do intestino grosso. Se não tiver ar lá, se o ar estiver em outro local, você tem que suspeitar de algum acometimento de ou pneumo peritônio, né, que é o ar dentro da cavidade abdominal, o ar sai do intestino grosso e fica preso lá. Então, você tem que avaliar muito bem isso aí. Nesse caso aí tá tudo ok, né? Intestino grosso cheio de ar aí. Aí você vê o colo ascendente, o colo transverso, né? O colo descendente, tudo mais. O colo sigmoide lá embaixo também. E é isto. Pode passar, Lucas. Isso, cara. Não, peraí. Rádio transparente. Isso. Eu falei rádio opaco, foi? Perdão. É rádio transparente. É isso mesmo. Foi mal. Obrigado. Show. Pode passar. Pronto. Aí vamos de intestino, né? Como eu falei para vocês lá, o intestino delgado e o intestino grosso tem algumas diferenças, né? O Lucas está com o mouse aí apontando nessa região aí um pouco mais. Todo mundo já sabe o que é. Agora, isso, essa região aí mais centralizada, que está com menos ar dentro dela, né? Como se tivesse algumas coisas possuindo assim. Qual é o órgão que vocês acham que é? Coloquem no chat também. Vamos identificar. Tirou o intestino grosso, sobra qual, pessoal? Qual é o outro intestino que a gente tem? Vamos dizer intestino cervical, não, por favor. Isso, intestino delgado. Intestino delgado mais centralizado, intestino delgado sem tanto ar dentro dele. Percebam que ele tem ainda um pouquinho de ar, alguns resquícios, mas não é tanto ar como no intestino grosso, né? Vocês estão vendo aí no intestino grosso, basicamente tem algumas regiões que é só ar, né? Então ele oferece um pouco mais de resistência à passagem do ar, como eu falei para vocês, por ele ser um pouco mais compacto, né? Parecer mais uma cordinha e tal. Não foi contraste. Não teve contraste, não. Por que tá perguntando? Porque do lado esquerdo dá para ver claramente o intestino grosso. Aí eu imaginei que pode ter sido usado um contraste. Não. É porque às vezes pode acontecer, tipo, você vê de forma concreta mesmo as abstrações, né, que são aqueles quadradinhos que a gente tem no intestino grosso. Então, em alguns exames de raio-x, se realmente for muito bem feito o exame, né, se o paciente ficar parado e tal, você consegue ver bem direitinho, mas não foi contraste, não. Pode passar, Lucas. Então, o azul aí, pessoal, que está em azul, o intestino delgado, vocês vejam como ele é mais centralizado, né? É mais compactozinho, menorzinho do que o intestino grosso, que é maiorzão, mais lateral também, e tem mais ar dentro dele. Isso é que eu quero que vocês guardem. Pode passar. Lucas? Alô? Pronto, show, voltou. E vamos de densidades agora, né, meu povo? Densidades. Resolva lá que eu falei para vocês nas densidades, né, que são aquelas estruturas que a gente consegue ver mais facilmente, que são geralmente as estruturas ósseas ou calcificadas, né? E aí pode passar, Lucas. O que é que nós vemos nesse exame, né? Não é muita coisa, né? Ou pergunta besta, né? Então, ó, o que eu quero que vocês se atenham aí? Vocês estão vendo a coluna vertebral bem centralizada, né? Vocês estão vendo que ela é branquinha. Se é branquinho, é o quê? Coloquem aí no chat. Radiopaco ou radiotransparente? É mais radiopaco ou mais radiotransparente? Se é mais branquinho? Radiopaco. Exatamente, radiopaco. Perfeito. Então, vocês veem a coluna vertebral aí bem centralizada, né? As vértebras, etc. Vocês percebem que entre as vértebras há um espaço, né? Que não é tão radiopaco assim, ele é um pouco mais radiotransparente. Isso aí seria o quê, pessoal? Isso aí seria o quê? Vocês que estudaram lá em locomotor,
aquilo que faz com que as vértebras se mantenham unidas, né? Que faz com que elas tenham capacidade de se movimentar, exato. O disco intervertebral, perfeitamente. Então, você tem que avaliar no raio-x de abdômen também a integridade dessas vértebras, se está realmente tudo ok ali, né? E como é que você sabe que está tudo ok? Com muita prática e vendo o que é normal, né? Aqui para vocês o propósito é só a gente dar uma ideia mesmo. Mas aí vocês vão ver se a coluna está alinhada, se está no plano mediano, né? Se tem algum desvio para algum lado, para um diagnóstico possível de escoliose, uma fratura, se as vértebras estão íntegras, se não há um espaço muito grande entre elas, né? Tudo mais. E aí vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, né? O fígado em azul, e seria a sombra hepática, mais ou menos. Vocês estão vendo também as sombras renais, se eu puder apontar, Lucas, essa partezinha mais azul aqui do lado esquerdo. Isso. Aí as sombras renais mais em verde, vocês estão vendo aí o rim direito, né? O rim esquerdo aqui do outro lado está um pouco preso. Aí vocês estão vendo o baço em vermelho ali e tudo mais. Aí vocês estão vendo também o intestino grosso aí cheio de ar, mais lateralizado. O intestino delgado também, tá? E uma estrutura que vocês estão vendo aí, que articula o esqueleto apendicular com axial, que é o osso ilíaco, né? Que vocês estão vendo que ele está íntegrozinho, está bonitinho. Vocês estão vendo também a região onde seria a bexiga aí, inferiormente no períneo, né? Que é essa mais mediana e tal. Então, lembrem também de olhar os ossos, tá? Pode passar. O que nós conseguimos ver bem nesse exame? Pode passar, Lucas. O que nós conseguimos ver bem nessa radiografia? Muita coisa também, né? Muita coisa, obviamente. Mas aí, principalmente, né? Quando se fala de órgãos moles, a gente sempre tem que lembrar, como eu falei para vocês, das vasos pulmonares, que nesse raio-x aí não conseguem ser vistos, mas a gente também deve lembrar de quê? A gente deve lembrar do fígado, que dá para avaliar a sombra hepática, dá para avaliar aquele recesso costo-diafragmático, que eu não lembro se vocês viram direito, mas é basicamente um espaço entre o diafragma, a costela, e também tem um recesso hepatorrenal, que fica ali entre o rim e o fígado, tá? Mais ou menos na interface entre rim e fígado, tá? Vocês estão vendo os rins em laranja aí, o disco, a vértebra está marcada em amarelo, e a bexiga em azul. Então, de órgãos moles, você precisa se atentar para algum acometimento hepático, você precisa ver se está íntegrozinho e tal. Você precisa ver o rim também, você pode ver uma calcificação, eventualmente, né? E é basicamente isso de órgãos moles, tá? Não tem tanta coisa, não. Pode passar, Lucas. E aí, pessoal, vamos de X, né? Vamos de externos, né? Esse paciente aí, infelizmente, foi um paciente que tentou suicídio. Dá para ver o pâncreas? Volta lá, Lucas. Tu quer saber no raio-x, William, ou tu quer saber nessa figura aí? No raio-x ou na figura? Não entendi. No raio-x, pronto. Você consegue ver, mas é muito difícil você solicitar um exame de raio-x de abdômen para avaliar o pâncreas, sabe? Geralmente o pâncreas você vê ou com ultrassom ou com a tomografia, né? A tomografia que geralmente para você pedir um exame de imagem de pâncreas é porque você está suspeitando de uma neoplasia, ou é porque você está suspeitando de alguma infecção ou inflamação. E o raio-x também, principalmente para ver o entorno, se tem algum abscesso, alguma coisa decorrente da inflamação ou da infecção, mas geralmente não é o exame de escolha para ver o pâncreas não, entendeu? Geralmente ou é ultrassom ou tomografia, principalmente a tomografia, se for no caso de neoplasia, né? Porque você não consegue diferenciar muito bem no raio-x. Pode passar. E aí, como eu estava falando, né, vamos de X, né, os objetos aí externos. Alguém tem alguma ideia do que é isso aí? Esse paciente, pessoal, infelizmente, ele fez isso aí para tentar suicídio. Felizmente, ele não conseguiu. Taxinhas, exatamente, pode passar. Então, são taxinhas intestinais, tá? Eu trouxe meio que para descontrair com vocês, mas foi um caso muito sério, tá? O cara tentou suicídio, engoliu várias taxinhas aí. Vocês estão vendo elas aí na região do intestino grosso, né? Do intestino delgado ali no centro também. Então já faz um tempinho que ele engoliu, né? E ele ainda não morreu.
Bom, isso é bom, né? Mas talvez não para os propósitos dele. Mas, enfim, o importante é que ele está vivo. E isso aí é só para vocês se atentarem também, que geralmente, né, o paciente pode chegar para você, às vezes sem nenhuma queixa típica, e você faz um raio-x e encontra isso, né? Que é uma coisa, um achado assim, eu acho totalmente fora do comum, que a gente nunca espera ver, né? Então tem pessoas que colocam garrafas, tem pessoas que, enfim, tem muitos gostos aí, tem gosto para tudo, né? E isso aí é o X, tá? São coisas externas, são coisas que não deveriam estar lá, mas estão, e você pode eventualmente acabar encontrando isso aí em alguns dos plantões da vida, né? Nos pronto-socorro. Pode passar. Se você não gosta do House, tudo bem, eu te entendo, mas eu gosto muito do House, então vamos fazer um caso clínico aí rapidinho, que é para exercitar o que vocês viram e também para mostrar o sinal a vocês. Pode passar, Lucas. Vamos lá, pessoal. Então, o seu João, né? O seu João é rápido aqui, tá? Tem muito texto, mas eu vou ler ligeiro e a gente vai passar rápido. Seu João, 64 anos, procedente de Salvador, Bahia. Do abdominal 2 dias é a queixa principal dele. Então, a história da doença atual dele. Eu vou resumir, tá? Esse slide eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem ler. Mas é basicamente, há 2 semanas ele está com empachamento, né? Está com a sensação de plenitude ali, tá como se estivesse meio cheio e tal. E a barriga dele aumentou. Então, nos últimos 2 dias, ele iniciou um quadro de dor no abdômen, difusa, e do momento que ele entrou no pronto-socorro, para ele ser admitido, né, para ele ter a consulta, a dor aumentou muito. Ele disse que foi de 5 de 10 para 8 de 10. Então, é um aumento considerável, né? 2 episódios de vômito nas últimas 12 horas, com restos alimentares, né? Não está com febre, ritmo intestinal lento, demorando cerca de 10 dias para evacuar. Ele perdeu 10 quilos no último ano também. É um paciente grave, né? Um paciente que já está praticamente grave. Pode passar, Lucas. Paciente... Então, o cara está grave. História patológica pregressa, né? Ele tem diabetes mellitus, hipertensão, diagnosticado há 8 anos e toma remédio, né? Diabético e antipertensivos. A mãe dele é diabética, a irmã também, e o pai morreu de uma doença cardiovascular. A história de vida dele, né? Ele é atleta dos finais de semana, gosta de beber, não fuma e mora numa casa de taipa, né? Sem boas condições sanitárias. Toma banho no rio desde a infância. Então, essa é a história de vida dele. Pode passar. O exame físico, né? Exame físico aí, vocês vão aprender bem no S4, mas o que é importante? Esse estado precário, que diz que ele estava, tipo, para baixo, assim, magro, com o olho fechado, caído, né? Tava com a face de dor aguda, então aquela cara, tipo, sentindo dor, né? Mucosas hipocrômicas, então o cara tava meio esbranquiçado, aí meio pálido, né? E a inspeção, né? A inspeção é quando você olha o paciente, óbvio, né, Davi? Óbvio. Que é, o que você vê aí? Você vê um abdômen distendido, então tá, tipo, como se os músculos dele estivessem contraídos assim, e quando você faz para ver se tem dor, o paciente refere dor e segura assim na barriga e tudo mais, né? Na percussão, que é você bater assim e tal, escuta normal. Percussão, você vê hipertimpanismo difuso, o som timpânico, é aquele som que você coloca em superfícies ocas, né? Geralmente a barriga tem esse som. E o sinal de Joubert presente. O sinal de Joubert depois eu mostro para vocês, né? E a palpação, que é quando você palpa, o abdômen estava doloroso, difuso, a palpação profunda, quando você pressiona assim, né? Então ele estava sentindo muita dor. Pode passar, Lucas. Ok, isso aí é o que interessa para a gente nessa aula de raio-x, né? Então o que a gente vê aí nesse raio-x, tá? Foi um raio-x, esse foi um raio-x com contraste, tá? Vocês notam isso aí porque ele está com umas regiões mais esbranquiçadas do que as outras, né? Então, você percebe que é por contraste a partir disso. E aí você está vendo essa estrutura gigante aí, né? Que está pegando a linha média, passando de um lado para o outro e tal. Eu queria que, com base na nossa aula, com base nos nossos conhecimentos que a gente compartilhou aqui hoje, né? Vocês lembram daquela estrutura que fica com muito ar dentro dela, normalmente no abdômen, né? E que, nesse caso aí, está dilatado, né? Está muito, muito grande, que é o aumento desproporcional do sigmoide, né? Esse é o sigmoide do paciente que ele subiu, no que ele subiu, isso, o voo do sigmoide, cara, exatamente. Olha aí, já diagnosticaram. Né? Então, esse aí, pessoal, é chamado sinal do invertido, que é quando o colo sigmoide, né? Eu até coloquei ele. Ele se coloca numa posição cefálica,
em relação ao transverso. Imaginem o que é o transverso, o sigmoide que é para ficar aqui embaixo, ele fica tão dilatado, mas tão dilatado que ele faz isso. Ele meio que engole o transverso, tá? Então é muito interessante esse sinal, né? Uma coisa bem estranha assim, né? Uma coisa bem fora do comum mesmo, mas aí é o sinal do invertido ou o sinal do grão de café, que a gente chama também. E ele é muito típico, pode passar, Lucas, do volvo do sigmoide, né? E no caso aí é o volvo do sigmoide por megacolon Chagas. Então, o paciente teve doença de Chagas, né? Evoluiu com dilatação extra mega grande do cólon, né? Pode ser por doença de Chagas, pode ser por outras doenças, e volvo do sigmoide. Se ocorre inversão do peristaltismo, não, porque, assim, na verdade eu não sei nem precisar para ti, eu acho que depende do caso, mas eu acho que não ocorre, porque o que você tem aí, o problema, né, geralmente é tipo, não, na verdade pode acontecer, mas isso depende muito do caso. No caso desse paciente aconteceu, você viu que ele estava tendo vômitos ali fecalóides, resto de alimento, né, então é como se o peristaltismo ele retrocedesse assim, né, pelo menos nessa região aí que está acometida, que é do sigmoide, né? Então pode acontecer, mas depende do paciente, eu acredito. Pode passar. Então, sinal do invertido, lembre-se disso. Como eu falei para vocês, depois eu posso mandar os slides e também a aula vai ficar gravada para quem quiser assistir. E essas foram minhas referências, tá? Esse aqui, esse site em azul aí que eu estou mostrando para vocês, que é o Radiopedia, é de onde eu peguei as imagens lá. Então tem muita coisa de radiologia, tá? Muito bom mesmo, muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E agora o Lucas vai falar, vocês já estão com fome, eu também estou. E o Lucas vai continuar aí rapidinho com vocês. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Pronto, boa tarde, eu sou o Lucas, eu fui manter vocês também ao longo desse ano aí. E a gente está tirando esse momento com vocês, né, para falar da questão de imaginologia. E a ideia da gente aqui é fazer um debate de caso com base em imaginologia, né? Sim, bem simples. Mas eu vou precisar da participação de vocês, certo? Trouxe algumas instruções para a gente fazer, porque a minha ideia era que a gente tivesse uso de algum tipo de metodologia ativa, certo? E eu vou apresentar o caso para vocês, o exame que foi feito, o exame de imagem, e aí, cada exame de imagem vai ter umas marcaçõezinhas dos órgãos, certo? Para vocês, sim, pensarem, raciocinarem no que é que está sendo apresentado, certo? A alteração vai estar bem evidente, e vai estar marcado também, né? Então, não quero que vocês digam, tá alterado desse jeito, mas qual é a estrutura que está alterada, certo? Isso. E aí eu queria que vocês raciocinassem nesses pontos, né? Na história clínica do paciente, se vocês quiserem fazer alguma observação, também pode fazer, válido, certo? E, de novo, a gente não quer que vocês deem diagnóstico preciso, sabe? Mas a participação de vocês sempre vai ser muito importante para a gente, certo? Então, vamos dar a entrada aqui, certo? O que quem vai fazer? Eu trouxe dois casos, bem rápido, certo? Eu vou apresentar, aí vai ter o debate, eu posso dar um tempinho para vocês pensarem, certo? Assim, uns 3 minutinhos para vocês pensarem na imagem, e aí eu vou fazer uns breves comentários sobre o diagnóstico, certo? Para não passar batido, não passar em branco. Então, bora lá, caso 1, né? Começar direto com o caso. Identificação, JPR, sexo masculino, 29 anos, certo? E qual a queixa dele? Ele chegou para vocês dizendo que está com uma dor abdominal intenso no abdômen, a região do epigastro, né? Lembrar da divisão do abdômen, né? Epicôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigastro, mesogastro, aí os flancos, hipogastro, né? Certo? E aí, a história da doença, né? Ele relata que os sintomas, cerca de 3 horas depois de frequentar uma festa, em que ele disse que bebeu muita bebida alcoólica, né? Consumiu intenso de bebidas alcoólicas, e buscou o setor de emergência, assim, 4 horas depois do início da dor. E relata que teve episódios de vômitos prévios ao atendimento, né? Ou seja, ele tinha vomitado antes da consulta já. Aí, ao exame físico do paciente, ele estava taquipneico, com a febre moderada, desidratado. Nessa desidratação dele, possivelmente proveniente dos vômitos que ele falou que teve, né? Aí, abdômen sensível à palpação, o que é esperado, por causa da dor abdominal intensa no epigastro, né? E fígado e baço não estavam palpáveis, certo?
E aí você vai lá, pede o exame de imagem e se depara com essa imagem aqui, certo? Isso aqui é uma tomografia computadorizada do abdômen. Aí vocês vão falar, poxa, mas a gente não teve essa aula, né? Então, assim, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou passar uns breves conceitos aqui, certo? Da tomografia. Bom, o aparelho que a gente usa é o tomógrafo, e ele vai ser um aparelho que, para fazer a tomografia, ele também vai utilizar de radiação, né? Assim como é o raio-x. Na verdade, é um raio-x, só que o corte da imagem vai ser um corte transversal, né? Esse corte, né? E aí, é uma técnica que vai usar de contraste tanto oral quanto intravenoso, certo? O uso de contraste oral depende muito do serviço, pode ser água até, certo? Porque vai ter uma utilidade qual do contraste oral? Principalmente distender vísceras ocas, certo? E o contraste intravenoso é importante por quê? Porque na visualização da imagem, né, a gente usa a escala de Hounsfield, certo? E assim como o raio-x, a gente vai trabalhar com tons de cinza, certo? E aí, no raio-x, o que era, né, radiotransparente vai ser hipodenso para a gente, certo? E o que era radiopaco vai ser hiperdenso, certo? A tomografia, os termos que a gente usa para referir a imagem é de densidade, certo? Então, o hipodenso, que era o radiotransparente, ele vai ser mais escuro, mais para o preto, né? Vai ser o ar. Ou seja, vísceras ocas, né? O intestino, estômago, eles vão ter muito ar, certo? Então, vão estar na tomografia com coloração preta, certo? Enquanto que os órgãos consistentes, né? Eles vão estar numa tonalidade de cinza, né? E o contraste, que a gente usa o contraste intravenoso para quê? Para dar um destaque, né, nas estruturas, ele vai estar branco brilhante, né? Certo? Aí de efeitos adversos. A gente vai se deparar de novo com o paciente, sempre é uma forma de radiação, certo? Então, sempre é algo que tem que ser pesado, né? Benefício e prejuízo para o paciente. Assim como a questão do contraste, certo? Principalmente o intravenoso, porque o contraste intravenoso ele é um contraste iodado, certo? E aí pode acontecer do paciente ter alergia ao contraste? Acontece. Nesses casos que o paciente tem alergia, assim, é recomendado não fazer ATC. Aí qual é o exame que pode fazer no lugar da ATC? Você pode usar da ressonância magnética, certo? Assim como um paciente nefropata, paciente que tem uma insuficiência renal, sinal crônica, taxa de filtração glomerular dele é baixíssima, certo? Esse contraste ele é eliminado na urina. Então, você usar um contraste que vai ser eliminado na urina para um paciente nefropata com insuficiência renal é péssimo para ele. Então, sempre são pontos que têm que ser pesados, certo? E a visualização da imagem, a escala de Hounsfield, certo? Em praticamente tudo, certo? Então, de novo, a gente volta aqui para tomografia desse paciente, certo? Com didática. Aí eu posso compartilhar com vocês também, certo? Há uma apostila que tem bastantes exames, tanto normais quanto alterados, certo? Mas aí a gente vai ao ponto que a gente quer aqui. Eu queria que, assim, eu vou dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês pensarem o que é cada uma dessas estruturas, certo? E aí, quem sentir à vontade, pode falar aqui, ligar o microfone e falar, ou então pode deixar no chat, certo? Mas, assim, por favor, tentem dar aquela participação, porque é sempre muito importante para a gente, né? Como falei. E aí eu vou contar uns 2 minutinhos aqui para vocês pensarem nisso aí, certo? Vocês quiserem também ligar o microfone, falar alguma coisa que vocês acharam interessante na história do paciente, pode falar, certo? O Matheus Rodrigues já mandou aqui falando do A, né, do fígado. Aí alguém para falar do B, certo? Alguém para falar do C, do D e do E. Bora lá, galera. O Simão e a Vitória já avançaram também. Simão botou o B, Vitória botou o C. Pronto, aí fica faltando o D só, né? Valeu, gente. Bora lá, alguém manda o D aí, só pra gente dar sequência. Bexiga, estômago.
o que é importante a gente lembrar da tomografia, né? Ó, qual a posição do paciente no tomógrafo, né? No aparelho. Ele vai estar em decúbito dorsal e a cabeça dele é como se ela estivesse passando da tela, né? Então, ali a gente consegue ver na imagem a vértebra, né? Bem brilhante, hiperdenso, certo? Que ele está em decúbito dorsal. Enquanto que o A vai ser a direita dele e o B à esquerda, certo? Ele está em decúbito dorsal. E aí vocês já responderam tudo. Eu vou passar aqui, então. Se alguém quer falar alguma coisa da história do paciente, do sintoma dele. Então, eu vou continuar aqui, certo? Então, vocês querem dar um chute assim do que é que do diagnóstico, assim, de acordo com a imagem, com a clínica dele? Pronto, o Renato, Matheus, Simão, pancreatite, né? Então, pronto, galera, sem segredo, né? E agora eu vou passar a resposta dos itens, certo? E pronto, como vocês falaram, o A vai ser o fígado, B de baço, né? Vai ser é o estômago e o E é o pâncreas, certo? O pâncreas está apontado aqui porque eu tirei a imagem, né, exatamente do caso e ele apontava para mostrar alteração, né? Ele não tinha essas letras que eu botei depois. E aí a gente consegue, da posição do paciente, né? O que é que vai estar mais à direita do paciente? Lembrar que o fígado, ele ocupa, né, aquela região do hipocôndrio direito, né? Então, ele vai estar, obviamente, à direita durante o exame. Assim como o baço vai estar à esquerda e entre os dois vai ter o pâncreas, né? Que ele é um órgão mais longitudinal, né? Tem um caminho transverso, né? E o estômago, como falei, né? De víscera oca vai estar escuro, né? Vai ter muito ar, né? Então, a gente vai ver sempre como escuro. A gente pode ver também alguns outros aqui, né, que a gente contrata, que realmente vai ser intestino, né? Que a gente vê mais intestino grosso, que nem o Davi falou na aula de raio-x, certo? Aí da alteração, a gente vê um pâncreas aqui, aí esse pâncreas aqui, ele não tá normal, né? O que é que ele tem? Eu vou passar aqui agora para vocês um pâncreas normal, novo da mesma fonte, a biologia com didática, e é bom sempre a gente lembrar que quando a gente faz tomografia, que a gente vai ver um órgão que tem certo comprimento longitudinal, que é o pâncreas, por exemplo, a gente pode não ver no mesmo corte, certo? Todo o pâncreas. A gente pode precisar subir um pouco ou descer um pouco, né? O que é que eu falo com subir um pouco, descer um pouco, né? Assim, quando eu falo subir, eu digo aproximar a imagem. E a gente consegue ver nesse corte, a gente consegue ver o pâncreas praticamente inteiro, né? A gente vê a relação dele com o baço, né? Que mais à esquerda, a cauda do pâncreas com o baço, lembrar da relação anatômica deles, né? A vascularização deles é por qual artéria? Né? A artéria esplênica, né? Que está saindo lá do tronco celíaco. Inclusive aqui a gente consegue ver o tronco celíaco aqui, ó, né? Pela altura do corte, a gente vê que tem a artéria aqui, a artéria aorta, e saindo dela a gente vê aqui um ramo, né? Qual é esse ramo? É o tronco celíaco, que vai da artéria esplênica. A gente consegue ver o caminho do baço. O caminho do baço, que é a cabeça do baço, está relacionado com qual órgão, né? Qual estrutura? Com o duodeno, né? Lembrar que tem o do pancreático, né? O ducto de Wilson, também chamado. Ele vai dar onde? Vai dar lá na ampola de Vater, né? Que dá para a papila duodenal maior. Então, faz sentido, né? A cabeça dele, a cabeça do pâncreas, está mais próxima aqui da continuação do estômago. O intestino é o duodeno. Então faz todo sentido. A cabeça do pâncreas mais próxima ao estômago, né? No caso, duodeno, ampola de Vater, papila duodenal maior, né? Enquanto que a cauda dele vai estar mais pro baço, né? Então, com o corte, a gente consegue ver bem a anatomia do abdômen, né? Dos órgãos abdominais. E aí eu vou passar aqui, pronto, só falar umas considerações gerais para pancreatite, né? Que o diagnóstico ele é feito a partir dos critérios de Banks, e os critérios de Banks são clínica, enzimas e imagem, certo? Do paciente. No caso, a gente escolhe geralmente dois para fazer esse diagnóstico, e o mais comum de fazer é clínica e enzima, certo? A clínica é a clínica que eu apresentei no quadro, é uma clínica
eu peguei uma clínica clássica, certo? Que é uma dor intensa em epigastro e que vai estar irradiando para o dorso, certo? Radiação em faixa para o dorso. Isso porque, vamos lembrar que o pâncreas, ele é um órgão também retroperitoneal, né? Então ele vai ter essa radiação dolorosa para o dorso, entendeu? E a enzima dele, né? A gente vai dosar, a gente dosa milase e lipase para o paciente, certo? E tem que ver o tempo para ver qual você vai dosar. Eu não vou entrar em muito detalhe agora, mais posteriormente, tá bom? Então, se vocês escutam, vocês podem interromper, estou vendo o chat também, vocês podem abrir o microfone e falar, certo? E a imagem, quando é que a gente usa? A gente usa ela mais comumente não como diagnóstico. Isso porque a clínica e a enzima é suficiente, né? E tem aquela questão de exposição do paciente à radiação. Então, geralmente, para diagnóstico, a gente não usa tomografia, certo? A gente vai usar quando a gente não tem a clínica, o paciente está desacordado, a gente usa imagem e enzima. Ou o paciente não tem enzima, já passou muito tempo e as enzimas já voltaram ao normal. Aí usa clínica e imagem. Porque imagem mesmo a gente usa para o estadiamento do paciente, né? Aí a gente vai ver se ele está um paciente grave, um paciente crítico, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que a pancreatite ela tem uma gravidade que é variável, né? E para estadiar o paciente tem uma série de escalas que eu também não trouxe, porque ia ficar assim, uma aula bem cansativa, porque é basicamente olhar a tabela, ver a pontuação do paciente, certo? E aí, a pancreatite vai ter múltiplas etiologias. Qual a do caso? A do caso é uma pancreatite alcoólica, certo? Mas essa, lembrar que não é a mais comum. A mais comum é causada por cálculo de vesícula, certo? Colelitise. É um cálculo que vai migrar da vesícula, né? Vai passar pelo ducto cístico, vai entrar no colédoco e vai empacar lá na ampola de Vater, na papila aduanal maior, né? E o que é que todas essas etiologias têm em comum? Que vão dar início a uma lesão no pâncreas, e essa lesão vai desencadear a pancreatite, certo? Mas, quando terminar a aula, se vocês tiverem dúvida nisso, eu posso esclarecer melhor essa questão da patogenia, certo? Da pancreatite. Aí o tratamento, ele é de suporte, certo? Você vai hidratar o paciente, porque geralmente o paciente vomita bastante, então perde bastante fluidos. Você vai dar analgésico para dor, certo? E recomendação cirúrgica, só quando é um caso assim bem grave, tem necrose do pâncreas, aí você tem que remover as partes que estão realmente que não dá para recuperar. E a recomendação cirúrgica de praxe é, por exemplo, a principal etiologia é cálculo de vesícula. Então, na hora de dar alta do paciente por pancreatite, caso a causa seja cálculo, você tem que ir lá fazer a remoção dessa vesícula também, assim, por precaução, né? Para evitar a recorrência do caso. Tudo bem? E aí, se vocês tiverem ficar alguma dúvida, gente, pode abrir o microfone, certo? Que, como eu estou apresentando, eu não fico vendo o chat o tempo todo, certo? E aí eu vou passar para o caso 2. Caso 2, identificação. MCL, sexo feminino, 45 anos. Certo? A queixa principal dela é uma dor abdominal intensa e constante no quadrante superior direito, né? Associada a um quadro de náuseas, cerca de 2 horas após o churrasco de família. Direito, a gente tem o quê? Tem o hipocôndrio direito, né? Aí o exame físico. Febril, taquipneica, taquicárdica, abdômen sensível à palpação e sinal de Murphy positivo, né? Aí esse sinal de Murphy, bem interessante no exame físico, entrega bastante, né? Quem estiver vendo aí, conhecer o sinal de Murphy, já tem, assim, um grande chute para o diagnóstico, né? Aí eu vou passar aqui as imagens do paciente, que agora a gente tem uma tomografia e tem uma ultrassonografia, né? E a ultrassonografia fica vendida aí para vocês, porque o Martão já falou, né? E tem a tomografia. E aí, de novo, eu vou pedir para que vocês pensem um pouco e falem o que, é que vocês estão vendo aí, em especial o que eu marquei, né? Que eu marquei para dar uma facilitada para vocês. Ah, o Matheus Rodrigues está perguntando o que é 2 cruzes de 4, né? Essas cruzes é como se fossem escalas. 4 é a intensidade máxima e 2 está ali mediano, certo? Então, quando o paciente fala assim, tá hipocorado, uma cruz em 4 cruzes em 4, ele está muito hipocorado, né? Desidratado, 4 cruzes em 4, ele está muito desidratado. 2 cruzes em 4, ali razoavelmente, certo? Uma cruz desidratado, certo? Deu para entender?
Achou? Essa realmente só para uma tentativa de quantificar, né, o sintoma do paciente. E aí, gente, de novo, pedir que vocês respondam aí como vocês puderem, no chat, certo? Ou pode abrir o microfone para fazer uma pergunta, ou dar resposta falando mesmo, né? O Renato, ele tá falando do diagnóstico, né, colangite, né? O Matheus falou de cálculo biliar. Pronto, diagnóstico, né? Guilherme falou da apendicite. Hipótese, né? Pra gente trabalhar quando eu for falar das considerações gerais, certo? E aí, de vocês, certo, gente? E aí eu queria que vocês tentassem falar agora das marcações, né? Do que é o A, o B, o C, o D e o E, né? São duas imagens. Já foi o A, o B, né? Ah, o C também. Tem um E também, viu, gente? É que o E tá na outra imagem. Tá na outra sonografia. Deixa eu ver aqui que teve algumas discordâncias, né? Principalmente com D. Acrescentar alguma coisa? E crie, então, de novo, igual da outra vez, eu vou passar primeiro o diagnóstico, certo? E aí eu posso tirar as dúvidas de vocês porque que não é o que seria o que vocês falaram anteriormente, certo? Pronto, a gente está diante de um quadro de colecistite agudo, certo? Aí, passando as respostas, né? O, o A era o direito, né? O B de baço, de novo. Por que que eu marquei o baço de novo? Só para a gente ver ele, eu marquei o a gente vê eles em um outro corte, né? Nesse corte, por exemplo, a gente não consegue ver a cauda do pâncreas, né? A relação da cauda do pâncreas com o baço, né? E o baço ele está mais lateralizado, né? Porque isso já é um corte abaixo daquele corte que a gente pegou antes, certo? Como é que eu posso dizer que ele é abaixo, assim, ter toda essa certeza? Bom, primeiro que no outro corte que a gente viu, a gente tinha um rim direito e um rim esquerdo aparecendo. Se ele está aparecendo, então a gente aproximou da onde? O corte da pelve, né? Está baixando o corte para ver, para ter essa imagem, né? E aí, o D ali que eu marquei, que está até apontado com a seta, porque é onde está a alteração, é a vesícula biliar da colecistite aguda. E no E, eu botei cálculos biliares, mas quem falou da vesícula, tá certo, é a vesícula, né? Igual o Marta mostrou na aula da ultrassonografia. Ali está mostrando uma... A seta, ela está apontando que a vesícula está distendida, enquanto que a pontilhada está apontando para esses cálculos biliares, certo? E a que tem só a cabeça da seta está mostrando a parede da vesícula, que está um pouco espessada, certo? Tá bem grande, certo? E a gente consegue ver que tem, como se tivesse três tonalidades de cinza, vocês conseguem ver? Tem a da vesícula, né? E tem uma tonalidade de cinza e aí passa por uma tonalidade mais clara. Essa tonalidade mais clara é o fígado, né? Porque a vesícula tem uma relação íntima ali, atômica com o fígado, né? Ela está embaixo do fígado, né? Então, a gente vê a vesícula distendida
e tiver a parede da vesícula espessada, certo? A gente consegue ver isso tanto na A quanto na C. Show, gente? E aí eu vou continuar aqui, que eu falo as considerações. Primeiro eu vou mostrar a imagem normal, né? O Martin trouxe a imagem também da vesícula normal, né? A vesícula normal está à esquerda, certo, gente? Enquanto que à direita ainda não tem nenhuma patologia, mas isso aqui, essa apresentação, já não é uma apresentação típica, uma apresentação comum, né? Tá certo? Lama biliar. Ela aparece quando tem uma descomposição dos componentes da bile, né? E aí, essa descompensação dá origem à lama biliar e também favorece uma precipitação, favorece a formação dos cálculos, certo? Então, quando a gente tem isso aqui, a gente não está vendo cálculo, mas tem uma grande chance de formar cálculo, exatamente porque os componentes estão desbalanceados, certo? E falar das considerações gerais, certo? Vocês falaram. Deixa eu ver aqui qual foi. Passou o slide? O Matheus falou que estava sem. E que eu estou apresentando ainda. Está no slide de considerações gerais agora. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo os slides? Vale, pera. Então, só. Tá normal aqui. Tá no. Tá no das letras ainda. Então, Tá no das letras? A, Sim. três barras e tal. Deixa eu passar aqui uma para vocês verem. Voltou? Não, continua no 15. Ainda não, cara. Ah, tá no 15, né? Então não tá passando, é isso? Vale? Tá aparecendo nada? Não. Faltava mais o que ainda? Pois é, podia sair da tela cheia. Eu passei no slide, tá? Apareceu para vocês, né? Davi, Não Marta? apareceu. Deixa eu compartilhar aqui. Eu posso Eu botar. posso compartilhar também, não faz. Eu já tô com ele aberto aqui. Ah, tu consegue então? Aham. Eu só pego pelo transtorno, isso é coisa do EAD, tá? Não sei se vocês Sempre. entendem, né? Gente, perdão, viu? Tu consegue, né, Marta? Pronto, vou botar aqui agora. Ah, pronto. Obrigado, cara. E aí tu pode passar aí, então, certo? Eu já tinha dito que era o diagnóstico post-it, né? Aí tu pode passar, Marta? Uhum. Eu dou uma reprisada no que eu falei. É aqui? Tu passou? Eu tô aqui no 18. Eu acho que se a tela cheia funciona. Pera aí. Ah, tá aí, foi. Tá funcionando. Pronto. Pronto, eu tava falando dessa questão, né, da ultrassonografia normal à esquerda, que o Martin tinha trago, e à direita já é uma ultrassonografia que não tem cálculo, não tem a cálculo de vesícula, mas que tem um desbalanço dos componentes da bile. É um quadro que pode evoluir para o desenvolvimento do cálculo, né, da vesícula posteriormente. Aí tu pode passar, Martin, por favor.
E só falar as considerações gerais, para a gente ir encerrando, né? E depois, se tiver alguma dúvida, eu posso tirar, né? Que falar logo das hipóteses de vocês, né? Estou voltando aqui. Pronto, o Renato Mendes, ele falou de colangite, né? O que eu vou falar daqui a pouco? Eu vou falar logo das considerações gerais e eu dou o diagnóstico diferencial para vocês, certo? A colangite aguda, ela é causada por cálculos, certo? Cálculos presentes na vesícula, na grande maioria dos casos, 90 a 95% deles. Os outros 5% é a colecistite acalculosa, né? Que é ocasionada, sim, por outros fatores, geralmente é uma vesícula que vai estar muito distendida, um paciente que vai estar entubado, certo? A suspeita diagnóstica dela é a clínica e exame físico, né? Que é o sinal de Murphy positivo. Aí de exame laboratorial, é um exame laboratório que é pobre, sim, não vai te indicar muita coisa. O exame de imagem é muito importante e o principal é a ultrassonografia. Aí falando da clínica, é o paciente que vai chegar dizendo que está com a dor abdominal ali no hipocôndrio direito, né? Logo abaixo das costelas, né? No quadrante superior direito. Então, por isso que ideias como apendicite, certo? Elas ficam mais distantes do diagnóstico. Porque a apendicite a gente desconfia mais quando tem o quê, né? Dor na fossa ilíaca direita, né? Aí tem o sinal da descompressão brusca, né? No ponto de McBurney, né? Vocês estão lembrando? Sim, quem falou da apendicite, talvez lembre dessas coisas, né? Mas sempre importante falar disso, né? A colecistite, a apendicite, né? Apendicite aguda fica mais distante realmente por conta da dor do paciente, né? Que é no hipocôndrio direito, quadrante superior, né? Não quadrante inferior, certo? Aí o Renato falou de colangite, não foi? Pronto. Colangite. Geralmente a colangite tá ali é uma na passagem do fluido, né? Do ducto cístico, colédoco, papila duodenal maior. E o paciente, um dos sinais da colangite, eu tinha até pensado em botar a colangite para a gente debater também, mas um dos sinais que diferencia a colangite é que o paciente vai estar ictérico, certo? Ele vai estar com a pele mais amarelada, tudo bem? E ela não estava. E colangite também não tem sinal de Murphy positivo. E aí eu tô falando tanto de sinal de Murphy, né, mas o que ele é? A gente basicamente vai fazer uma palpação profunda no hipocôndrio direito, igual tá aí na imagem, certo? E vai pedir para o paciente ele inspirar. Aí quando ele inspira, né, aí expande o pulmão, aí abaixa o diafragma, abaixa o fígado, e aí vai abaixar também a vesícula. Só que a vesícula estando inflamada, na hora que ela é pressionada contra o dedo, aí o paciente sente dor, certo? Ele sente uma dor que aí ele interrompe a inspiração. Isso é o sinal de Murphy positivo. É a interrupção da inspiração, certo? Com sensação de dor. Tudo bem? É positivo quando o paciente sente dor. Aí esse sinal de Murphy ele não está presente, certo? Em colangite, não está presente no caso de cálculo biliar, né? Que é a colelitíase. Cálculo biliar é uma das causas de colecistite aguda, certo? Mas são dois quadros clínicos diferentes, são duas apresentações clínicas diferentes. O cálculo biliar, quando ele é sintomático, o que é que ele dá? Ele dá uma dor incólica e não dá sinal de Murphy, certo? Tudo bem? Eu esclareci essas dúvidas de vocês? Vocês podem deixar nos comentários, que aí eu vou só finalizando aqui, falar da ultrassonografia, né? Da importância da ultrassonografia. Porque com ela a gente pode verificar a presença do cálculo. Tendo cálculo é um forte indicativo, né? Principalmente se for aquele cálculo bem grande que fica ali empacado na saída, certo? Da vesícula. Que isso vai levar a um quadro de lesão da vesícula, certo? Que vai progredir para uma colecistite. E eu não vou falar de novo da patogenia, certo? Da patogênese, porque vai tomar muito tempo, mas eu posso falar depois, vocês podem mandar uma mensagem, eu respondo, certo? A ultrassonografia ela também vai mostrar a parede espessada, certo, da vesícula, e acúmulo de fluido, de líquido, certo, ao redor da vesícula. Além disso, a gente pode fazer esse sinal de Murphy com o aparelho do ultrassom, que aí ele vai indicar com toda certeza que o que você está comprimindo ali é a vesícula, certo? E aí, sobra falar do tratamento cirúrgico, certo? Você pode não operar o paciente na hora que ele chega, porque muitas vezes não é um quadro de emergência, né? Mas é uma urgência. Você então vai internar o paciente, vai fazer antibiótico profilaxia para ele, e vai esperar lá 1 dia, 2 dias,
Quadros mais graves vão passar na frente dele, obviamente, né? Um cara que chegou baleado, ele vai passar na frente desse paciente com colecistite, certo? Mas ele vai estar lá e quanto mais cedo você opera ele para tirar a vesícula, melhor, certo? O tratamento é cirúrgico, porque no final das contas, a vesícula está ali armazenando a bile, né? Mas quando você tira ela, assim, o organismo ele se adapta, né? Ele ainda consegue, como ela é só de armazenamento e não de secreção, não vai ter uma perda de função, né? De funcionamento do organismo, esse tipo de coisa. Certo? E aí tu pode passar, Marta, que acho que só finalizando nessa minha referência. Eu peguei minhas referências mais do up to date, certo? Eu posso passar para vocês também pelo grupo que a gente está, posso passar as referências sim. Posso passar a apostila do curso que eu também tenho, certo? Posso passar tudo. E pode terminar. Pode passar, Marta. Aí só agradecer, né, de novo, obrigado pela presença de vocês. Sei que é muito chato estar aqui, né, assim, no meio das férias, né, participar de uma coisa, mas sempre é muito bom ver a gente se interessar por esse tipo de coisa, que é muito importante para a nossa formação, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô, assim, a pá para ajudar vocês, certo? A gente vai se ajudando, se não souber alguma coisa também, eu vou pesquisar para ajudar vocês. E tem o meu contato aí, né? Eu botei meu e-mail e meu Instagram, porque eu já estou no grupo com vocês, então vocês podem olhar lá, certo? Meu número, podem entrar em contato também. Os meninos também, eles muito solícitos, viu, gente? E obrigado de novo pela presença de vocês, vocês são demais. Vocês são 10. Queria só pedir desculpa de novo aí pelo slide, né? Deu um probleminha. E a gente acabou passando um pouquinho do tempo. Acontece, faz parte. Pessoal, então, agradecer mais uma vez a vocês que ficaram aqui até o final, vocês são guerreiros, viu? Pedir para vocês responderem um questionáriozinho que a gente vai mandar para vocês ainda hoje, tá? Com as perguntinhas sobre as 3 aulas. Aí vocês se identificam lá, colocam o nome, colocam e-mail, semestre e tal. E é coisa simples, tá? Não vão perder tempo se vocês não quiserem, né? Não vão perder tempo estudando as referências e tudo mais, não. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo, né, que ficou também. Se quiserem rever, como eu disse, a aula vai ficar gravada. Eu acho que o Martin vai postar lá no nosso drive da monitoria, que você já tem acesso. Então,